Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Fala Piunzeira, meu nome é Antônio e este é o nosso podcast, Piumcast. Bom, hoje a gente está recebendo o palestrante, importador, empreendedor, CEO da Do Gestor, diretamente de Marianópolis, Tocantins, Thiago Souza. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Pium. Vim aqui ofertar uma palestra e tive o prazer de fazer aqui a presença aqui no seu podcast, que é de todo mundo aqui do Pium e, consequentemente, será do Tocantins também. Bom, obrigado. Hoje o programa é um oferecimento de Sobremesas Ana e Soares, mousse de maracujá, mousse de limão, pavê, pudim tradicional. Aceitamos encomendas. Vinci Therapy, o melhor massagista de Pium e região. Bom, Thiago, você é bastante famoso aqui em Pium. Muitas pessoas me pediram para gravar um episódio do Piumcast com você. Falaram, olha, o Thiago vai vir aí, ele é muito bom para conversar, principalmente sobre o Bolsa Família, sobre cadastro único. Chama ele para participar do podcast. Aí assim, e quem é Thiago Souza? Onde nasceu? O que faz nas horas vagas? Thiago Souza é um rapaz originário de Marianópolis, filho e mãe, de mãe e pai, ambos analfabetos, que porventura entrou no serviço público no dia 1º de maio de 2018. Nas horas vagas eu não costumo fazer muita coisa, além de me atualizar para o trabalho e momentos de lazer. Algumas vezes estou com minha filha, Isabela. Gostaria também de lembrar aqui que tem toda a equipe lá do cadastro que me apoia bastante. Sou uma pessoa tranquila e vamos discorrer sobre mim no decorrer da entrevista. Bom, assim, você é CEO do Gestor. Essa é uma empresa, que tipo de produto, serviço essa empresa oferece? Sim, fundei a empresa no início desse ano. A fundamentação dela é fazer importação de produtos, especialmente dos Estados Unidos, iPhones, Xiaomi da China, e também ofertar palestras, né? E tentando montar algo voltado para a consultoria da assistência social, em especial para cadastro único e programa Auxílio Brasil dentro do estado de Tocantins. E futuramente com o meu amigo Bruno, de Marianópolis, que me apoia bastante, que é o confeiteiro que a gente fez um curso na cidade. A gente vai tentar ofertar também cursos qualificatórios para beneficiários e pessoas que estejam com vontade de empreender. E como foi que você entrou no serviço público? Tudo aconteceu em 2018, dia 1º de maio, fui chamado pelo prefeito Isaías e também pela primeira-dama para ter uma conversa no gabinete. Na verdade foi dia de 28 de abril, e tomei posse dia 1º, sendo nomeado dia 1º, justamente no dia do trabalho. E hoje estou aí, agarrado, sendo coordenador. A sigla Gestor, o nome Gestor, eu aderi para o meu @ no Instagram, devido a fazer gestão pública. E hoje estou na administração pública, que tem tudo a ver com a faculdade. Vamos falar agora sobre o Cadastro Único do Governo Federal. O que é o CAD Único? Basicamente, o Cadastro Único é uma ferramenta. Ele serve como uma ferramenta dentro do município. Os municípios só têm a finalidade de cadastrar, acompanhar e atualizar os cadastros. Buscar essas famílias no decorrer do ano, né, para atualizarem, estar com metas batidas. E serve primariamente para o governo federal ofertar políticas públicas para o município. A exemplo disso é o Auxílio Brasil. É mapeado todas as famílias de baixa renda dentro do cadastro. Posteriormente, é migrado as famílias extremamente pobres e pobres para o Auxílio Brasil, desde que tenha orçamento. Além disso, os ministérios, tanto da Cidadania, Ministério da Cidade e Educação, usam essas informações para fomentar e criar políticas públicas. Exemplo, o asfalto. Se tiver mapeado o asfalto na sua região, dentro do Cadastro Único, dificilmente vai vir recurso, porque na base de dados do governo federal está constando que está asfaltado. É isso. E assim,
o que eu não posso fazer durante a entrevista? Durante a entrevista, o que acontece muito, mas não pode acontecer, é a tentativa das pessoas de fraudar o cadastro, né? Colocando coisas que não são verdades, ou tentando coibir o funcionário, tentando intimidar ele. Isso implica num tipo de crime tipificado no Código Penal. Basicamente é só isso que não pode acontecer, que é o que acontece com frequência, que é o chamado vou falar com o prefeito ou com o secretário. Bom, assim, eu acho que faz uns 8 anos, eu trabalhei um curto período também como entrevistador. E assim, a gente vive muitas situações constrangedoras. E eu não vou falar porque eu não sou entrevistado, eu não vou contar as histórias hoje. Mas assim, Thiago, você tem alguma história assim, muito constrangedora, que você ficou com a vergonha alheia? Sim, aconteceu esse ano. A pessoa, tava eu e o colega trabalhando lá, e aí 2 pessoas entrou na sala e aí soltou os cachorros na gente, principalmente em mim. E aí, assim, eu não fiquei com vergonha por mim, mas por ela, porque assim, a situação econômica da pessoa não condizia nem com o cadastro. E aí mesmo assim a pessoa chegou lá e me difamou de todas as formas que você possa imaginar. Não, a situação que eu vivi não foi tão assim não, mas porque aqui no Piauí uma cidade é pequena. Querendo ou não, você conhece a vida de todo mundo. E é assim, você chega, você percebe que a família ela não tem perfil pro cadastro único de forma alguma. Mesmo assim, ela quer estar, porque ela vai receber um benefício, aí tem que estar no cadastro único. Isso. Aí tipo assim, é obrigada, ela tá no cadastro único para ela poder receber aquele benefício lá na frente. Exatamente. A situação que eu vivi foi essa. Não, eu já tive N situações, tanto para Auxílio Brasil quanto para BPC. O mais difícil de lidar é para BPC, porque tem o intermédio de um advogado sempre orientando a pessoa de forma errada, para poder agir lá dentro da sala. Sim. E agora a gente tem o Momento Ilha, que é o Momento Ilha do Bananal, que a gente vai falar um pouco sobre o nosso meio ambiente. Eu vou falar sobre o gavião real, também conhecido como arpia, cotucurim, gavião de penhacho, uiraçu, uiracuí, uiruietê, uraçu, águia brasileira ou uiraçu verdadeiro. É uma ave accipitroforme da família dos accipitrídeos. Muitas travas-línguas. É a maior e mais poderosa ave de rapina encontrada em toda a sua extensão e está entre as maiores espécies de águias existentes no mundo. Bom, é uma curiosidade que nem eu conhecia, que aqui na Ilha do Bananal também existe a arpia. Essa ave, né, tão difícil de ser encontrada. E assim, um dos principais empecilhos que para sua reprodução é a devastação do meio ambiente. E assim, a gente vê e percebe que nos últimos anos o meio ambiente tem sido deixado de lado. Os programas de preservação foram reduzidos. E assim, eu acho que a gente tem que voltar novamente a pensar na preservação do meio ambiente. Começar a pôr em prática algumas ações. E esse Momento Ilha é justamente para discutir isso, apresentar para a população a riqueza que a gente tem e que a gente não conhece. Sim, por falar em preservação, o cadastro único em si, ele tem uma parte que preserva, na verdade, a cultura, que são os grupos populacionais tradicionais específicos. Uhum. Aqui tem a Ilha do Bananal e tem a população indígena, que faz parte disso. Muitas tribos. E esse ano eu tive uma experiência muito diferente, voltado para o meio ambiente em si, para a população que trabalha com extrativismo. E dentro disso a gente vê que, por exemplo, um engenheiro florestal ou um engenheiro agrônomo, melhor dizendo, ele não tem conhecimento de causa dessas situações. Por exemplo, a gente teve a Feira da Mangaba esse ano, que foi coordenada pela uma líder na cidade, Dona Zilma.
que abriu os olhos desse pessoal que faz parte da agronomia, que chega lá, desmata, faz todo o plantio de soja. Tendo em vista esse tipo de situação que promove, mostra para a população o que tem no Cerrado, como um todo, isso eu estou falando do Cerrado, mas a gente pode voltar para o bioma da Amazônico também ou do Pantanal. Se tiver essa promoção de eventos, que lá teve junção das 3 esferas de governo, municipal, federal e estadual. Teve fomento de todas as partes, inclusive o ano que vem. Quem tiver afim pode participar, vai ter de novo ano que vem maior. Quando a gente passa desse jeito, que a gente fez esse evento, teve a disseminação de informações, que é o primordial. Que é o que está faltando. Eu também não conhecia a ave, não conhecia, conheço pouca coisa de Tocantins, inclusive, graças a Deus, por causa dessas palestras, estou conhecendo o estado. E é interessante você conhecer o seu estado antes de querer desbravar os outros. Bom, agora a gente tem um momento fugindo do tema. Tô achando você um pouco tímido. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa, tá, Thiago? Assim, um momento fugindo do tema, porque eu vou ler um texto e o convidado, ele se comporta como quiser, tá? Bom, momento fugindo do tema. Um passarinho vinha em alta velocidade na estrada, quando de repente bateu muito forte de frente com o motoqueiro. O passarinho desmaiou e, com pena, o motoqueiro o levou para casa para cuidar dele. Quando acordou, o passarinho se viu dentro de uma gaiola e falou: "Eita lasqueira, tô preso, matei o motoqueiro." Bom, agora voltando ao tema, o que podemos esperar de uma palestra do Thiago Souza? Olha, pode esperar muita coisa, vai ter muita descontração, passo muita informação, não só de cadastro, falo de crédito também. No meio da palestra vou articulando com as pessoas para poder interagir, ficou uma palestra interativa. E o pessoal gosta demais, vai ser feedbacks positivos, graças a Deus. E agora, em relação ao programa Bolsa Família, Auxílio Brasil, ainda tá essa confusão, né? Como é que a família pode ter direito a esse programa? A família... Quais os critérios, né? A família, primeiramente, ela tendo o perfil de até R$105 por pessoa ou 210, desde que tenha um jovem estudando, tem que deixar isso bem claro. Tem que se inscrever no cadastro único, que às vezes, no meu caso, fica dentro do CRAS, aqui não, fica na sede da prefeitura. Se cadastra no cadastro único, tendo os perfis, né, de 105 e 210, que tem o jovem, ela vai ter que estar esperando a concessão, que acontece de forma unipessoal e informatizada, ou seja, não tem uma pessoa colocando o dedinho lá, você vai receber, você não vai receber. Principalmente, a gente tem que passar essa informação principalmente porque a gente tem o TikTok, tem o Instagram, tem N redes sociais que passam as informações meio que distorcidas. Para ter acesso ao benefício são esses 2 perfis, né? A exceção é se a gente tiver trabalhadores que foram resgatados de trabalho análogo a escravo ou famílias que tenham crianças marcadas com trabalho infantil. Essas são as exceções, mas as regras principais são essas. E assim, agora a gente vai falar de um assunto que era sempre motivo de muita polêmica, Thiago. Quem é que realiza o bloqueio? Como é feito esse bloqueio dos benefícios do Bolsa Família? Acontece esses bloqueios mesmo? Tem um robozinho que vai lá, fala, não, essa família aqui já recebeu faz tantos anos, vamos lá bloquear. Tem uma secretaria chamada SENARC, dentro do Ministério, chamada Secretaria de Renda e Cidadania. Ela efetua os bloqueios e aí não é brincadeira não. Sempre é feita aquela transição de informações entre sistemas. Aí a gente tem as informações do Ministério do Trabalho, da Previdência, DataPrev. E também tem o pessoal que anda casando agora demais, né? Outro motivo que tá bloqueando, que a gente tá identificando. Esse povo tá casando e tá bloqueando.
Aí aconteceu de achar os indícios, né? A secretaria encontra nessa troca de informações. Aí o bloqueio acontece e a gente verifica através do sistema da Caixa. Só que aí tudo isso acontece de forma, de novo, unipessoal, informatizado, e a culpa sempre é de quem está na ponta. Mas realmente acontece, e está acontecendo muito, porque o pessoal entra muito em trabalhos que são temporários, por exemplo, onde tem agricultura, que eu vi que também tem agricultura demais, e na minha cidade tem. E aí o pessoal tem levemente um bloqueio temporário, porque você adentrou no mercado de trabalho e não atualizou o cadastro. Como eu disse hoje na palestra, basicamente o bloqueio se dá porque a família não foi lá passar as informações. Seria como se fosse culpa da família, né? Que, por exemplo, negligência, né? Ela deixa de informar e a gente não tem tempo hábil nem estrutura para estar visitando todos eles como eles acham, né? Tô falando nisso que o pessoal tá casando. Eu acho que uns anos atrás eu fiquei sabendo de um ex-morador lá do Maranhão. Ele falou que lá no Maranhão os cadastros só são feitos para mulheres casadas. Não faz o cadastro para mulheres solteiras. Eu não sei o que aconteceu lá, se foi o governo ou se foi qual a entidade que fez essa lei lá, que obrigou as mulheres a colocar os maridos nos cadastros. Essa informação procede? Tem como acontecer aqui também, Tocantins? Para pôr o marido é obrigatório. É obrigatório mesmo. Porque o cadastro quer identificar todo mundo, né? É o decreto lá do cadastro, é o 11.016 e a portaria 810 define isso. Mas assim, o cadastro em si é para toda a família, todo tipo de família, né? Que tenha renda per capita até 1.000 salários. Só que aí o pessoal acha que quem tem que receber é só a mulher. Não, é a família. Vamos supor que eu tenho uma filha, estou desempregado, não tenho renda que passe de 105. Se eu tiver no cadastro único, tiver orçamento para o município e tiver vaga também, que tem essa questão das vagas para o município, eu serei selecionado e não sou mulher. Agora vamos falar sobre o benefício de prestação continuada, vulgarmente conhecido como encostado pelo INSS, né? Não, fulano foi encostado. Quais são, digamos, os critérios para a pessoa receber e como é que, se eu por acaso me encaixar, a pessoa se encaixar, como ela deve proceder, quem ela deve procurar? A gente está tendo um problema enorme com relação aos BPCs, são os benefícios de prestação continuada. O pessoal fala que é encostado. A gente tem dois perfis, é o pessoal que tem 65 anos, assim, de 65 anos acima, e o pessoal que é deficiente físico ou intelectual. Só que aí o pessoal não verifica que tem outro critério de renda. A renda para BPC é R$303 atualmente, né? Que é 1/4 do salário mínimo por pessoa. Passou disso aí ele tem que comprovar gastos, que agora tem uma questão dos gastos com medicamento e alimentação especial. Para ter direito ao benefício, 65 anos de idade ou deficiente físico com renda per capita de 1/4 do salário mínimo, ou se conseguir, né, comprovar que tem alimentação especial, mesmo tendo essa questão da renda per capita acima. Né, o BPC atualmente nessa questão aí teve uma alteração que anteriormente não poderia ter pelo menos, por exemplo, um idoso aposentado e um BPC junto. Para fins de cálculo, o INSS contava a renda do aposentado para concessão do BPC. Hoje não, pode ter os dois juntos. Também a gente pode ter o beneficiário do BPC deficiente com o do idoso, coisa que não acontecia antes. Não podia. Não podia, agora pode. Basicamente, a geralzão do BPC é essa. Para concessão, ele tem que solicitar através do equipamento do CRAS, que não precisa de advogado. Não precisa de advogado, pessoal, viu? Acontece muito aqui no P1, das pessoas procurarem direto o advogado. Ele pode solicitar ele mesmo, através de um celular. Diretamente é o CRAS. Isso, ele pode solicitar pelo CRAS, equipamento. O CRAS tem a obrigação de fazer essa orientação, certo? Isso. É bom deixar claro isso. Ou ele pode fazer o seguinte, ele tem seu celular, tá munido de informações,
tem o cadastro lá do meu INSS e fez as fotos lá do documento, pode solicitar tranquilo. Diretamente pelo celular. Pelo celular. Ele faz tranquilo, sozinho, sem precisar de advogado. Lembrando que o advogado só vai comer seu dinheiro. Por um bom tempo, às vezes, quando não vem a concessão imediata, que vem um montante maior, ele vai ficar pagando advogado durante 1 ano, pelo menos. Aqui no Piauí acontece muito isso. E em relação a tarifa, eu tinha até uma pergunta sobre o BPC. Quanto é que recebe mesmo? Um salário mínimo. Só um salário mínimo. Salário mínimo sem 13º. Tinha uma notícia aí, até que saiu nos meios de comunicação todos, era da redução do BPC para a metade. Um projeto que estava em votação, que bom. foi apresentado aí pelo ex-presidente. Não, é bom. Essa aí é boa porque, na verdade, foi aprovado. Foi aprovado. Só que aí é a seguinte. Vamos supor que eu tenho um BPC deficiente e ele está em plenas condições de trabalho administrativo, um exemplo. Ele quer ingressar no mercado de trabalho. Eles não entravam antes porque se eles entrassem, ia perder o benefício. Hoje eles têm o auxílio e inclusão para BPC. Aí eles começam a trabalhar e aí eles param de receber o BPC do valor integral, recebe só metade e mais o salário do emprego por um determinado tempo. Se ele entender que ele vai continuar no trabalho, ele faz o desligamento completo e fica trabalhando e depois, se ele quiser retornar, caso ele precise, ele retorna. Assim que funciona. Não, ficou melhor então, eu acho, né? Não sei. Mas assim, antes de falar antes da gente mudar para o outro tópico, um caso que eu fiquei muito perplexo, para não dizer assustado, que aconteceu com uma conhecida minha. Ela entrou com pedido de BPC, né? Benefício de prestação continuada. Fez pelo CRAS. Aí depois foi diretamente no INSS, né? Como é que a gente fala? Pra entrevista que fala? A perícia. Pra perícia, né? Aí ela disse que mal saiu da perícia, lá dentro ainda da agência, 2 advogados, em tempos diferentes, abordaram ela, falando: você quer conferir como é que tá seu benefício? Tipo assim, a gente percebe que aí é um tráfico de influência. Isso. A gente já percebe, porque isso aconteceu na agência de Paraíso. E que o funcionário público está usando informações privadas, né, para beneficiar e para se beneficiar. E não foi um único relato que infelizmente eu consegui conhecer. Você já teve notícias de coisas assim também? Já, principalmente da pessoa que trabalhava diretamente com esse público. Porque a gente trabalha cadastrando o pessoal, né, que são obrigados a estar no cadastro único. Se não tiver, perde benefício. Já tive casos assim que a pessoa usou as informações da administração para ganho próprio, que não pode, né? Você não pode usar aquelas informações para poder fazer ganho próprio. Em relação à tarifa social, aqui no Tocantins, para não dizer aqui em Piauí, a energia não tá para brincadeira. Tá muito cara, muito. Todo mês é uma surpresa nova. Você imagina, se não, deve ter algum gato aqui, porque não tem condição de estar consumindo isso. Como é que a gente faz para ter direito a essa tarifa social? Quem tem direito, na verdade? A tarifa social também é da mesma forma. Tem que estar no cadastro. Tem que estar no cadastro, né? Cadastro único, e tem que estar com per capita de até meio salário também, por pessoa. Só que aí o pessoal que tem a tarifa não se atenta ao seguinte: se você tem a tarifa social, você tem um teto para você gastar de energia. Se você gastar se você gastar acima de 230 kWh, o descontar não vem mais. A cada tanto que você gastar menos, o desconto é maior. Tem que gastar mesmo? Vou anotar. Temos que anotar até quando a gente tem que gastar? Por 230 kWh, ele já meio que sai, já vem a averiguação. Então a gente tem que gastar menos de 230 kW. Isso, porque assim, tem toda uma tabelinha que você vai seguindo. Se você gastar menos do que X kWh, você vai ter um desconto de até 70%, por exemplo. Por último é 30%. Entendeu? Aí assim,
pessoal não se atenta Mas a isso. Às 30% vezes, já é... mas às vezes a pessoa compra uma geladeira estragada, né, com a borracha estragada, aí ela vai e gasta demais, aí vem a averiguação. Mas assim, a tarifa social é basicamente isso. E também ela mudou, né, que estava tendo uma polêmica enorme aqui no estado, com relação à Energisa, porque a Energisa sempre mudava a forma da construção do benefício, da forma como ela lidava lá administrativamente, coisa que ela não poderia fazer, porque a concessão é quem faz é o governo. É o governo. Aí o que acontecia? Ela pedia folha resumo, depois estava pedindo os documentos da pessoa, cópia dos documentos, porque antes era só no 0800, você dá o NIS e pronto, desse foi. Aí hoje não, hoje a tarifa social você fez o cadastro, colocou sua unidade consumidora no cadastro, que lá no final fica, colocou lá, se tiver perfil do benefício, você vai vir com abatimento na sua conta. Bem mais simples do que antes. Antes a pessoa ficava indo no CRAS, voltando, indo no CRAS, voltando. Só voltando aqui lá pro início da nossa conversa. Você trabalha onde mesmo? Trabalho no CRAS. Trabalha no CRAS, né? Lá em Marianópolis. Trabalho no CRAS, mas em outros lugares também. Como é que é trabalhar no CRAS de Marianópolis? Olha, eu vou ser bem sincero. Se não fosse a equipe que tem lá hoje, das pessoas que trabalham lá comigo hoje, não só da equipe do cadastro, eu não estaria lá. Porque, sinceramente, o trabalho de coordenação de cadastro não é fácil, não é um mar de rosas. Inclusive, já tive 3 ou 4 ameaças de morte e pouca gente sabe do seu trabalho e dissemina muita informação ruim com relação a você que você não fez. Mas se não fosse o pessoal que trabalha lá, que é o meu amigo Bruno, que hoje está comigo no entrevistador, psicóloga Luana, a coordenadora Branca, a assistente social Gilmara, a minha amiga e coordenadora de outro equipamento que fica lá, Neide, a cozinheira que saiu, a Deliane, que está agora Dona Lausina, Marcilene e a Karine, tem mais outras pessoas, Luzirene. A equipe é bem grande e vasta. Muito bom. E também teve uma pessoa que saiu recentemente de lá, que era recepcionista, também fez parte da equipe e com certeza se não fosse essas pessoas eu tenho certeza que eu não estaria trabalhando lá, porque se você não tem apoio da sua equipe que está contigo, você não consegue. E sinceramente é muito gratificante trabalhar lá. Muito bom. Para conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje, é só acessar o Instagram @Thiago Gestor. @Thiago Gestor. Bom, Thiago Silva. Souza. Eu sou muito ruim de nome, gente. Desculpa aí. Bom, Thiago Souza, nunca mais vou esquecer. Muito obrigado por você ter vindo aqui participar do nosso podcast, tá? A gente vai sempre estar de portas abertas a te receber, Thiago Souza. E assim, este é o nosso podcast, P1Cast. Meu nome é Antônio. E não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso episódio, tá? Deseja falar mais alguma coisa, Thiago? Não, basicamente era isso. Muito obrigado pela oportunidade. E P1 é muito bonito. Moço, é uma cidade bonita. Bom, eu quero ter a oportunidade de conhecer também Marianópolis, né? Tá ficando bonito também. Demais. Tá tendo muita obra bonita lá. E tá toda decorada para as festividades natalinas. Tá muito bonito. Muito bom. E um abração pro pessoal do CRAS de Marianópolis, tá? E também para meus amigos coordenadores do cadastro, que são muitos mesmo, muitos. Tem uns especiais que são na Sheilane, tem uma que fez a capacitação com a gente, não é mais coordenadora, mas fez parte da história. Tem vários colegas, eu não vou mencionar o nome de todos, que passa de 100. Bom, eu não poderia esquecer de mandar um abraço para nossa gestora aqui do Cadastro Único, do P1, Laís. Um abração, Laís. E muito obrigado. Um abração, Josi, Marinete. Agora eu vou ter que falar o nome de todo mundo. Um abração, Miralva. Um abração para Valdinéia, minha colega de serviço de muitos anos. E Luzia.
Bom, é isso. Obrigadão novamente. Eu agradeço. E a gente vai sempre estar de portas abertas. Obrigado, eu que agradeço. Na próxima eu trago o brinde. Obrigado. Até mais. Você acabou de ouvir o nosso Piumcast, o nosso podcast.